paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar mais essa manhã, onde nós estaremos dando sequência aos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estaremos dando continuidade em Gálatas, hoje com o capítulo de número 4, onde o apóstolo Paulo fala de um despertamento para uma doutrina chamada filiação. E por que doutrina, né? Porque é um princípio bíblico, porque é um seguimento nos deixado por Deus. E por que filiação? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele traz à nossa memória, ele faz um alerta para a igreja de que todos nós temos um Pai, um único Pai, e que somos herdeiros de uma promessa chamada vida eterna. E essa é a maior promessa que nós temos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, nessa carta e no capítulo 4, ele nos faz entender, ele faz com que nós tenhamos certeza de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E como é um capítulo bem extenso, né, com 31 versículos, eu dividi esse estudo em 3 tópicos. Então nós vamos detalhar, falando sobre os tópicos e não versículo a versículo, amém? Mas antes vamos orar, vamos agradecer ao nosso Senhor por esse dia, por essa manhã, por sua palavra, pela minha vida, por sua vida e por tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pai, mais uma vez nessa manhã, eu te glorifico e te bendigo. Te bendigo porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós não somos nada sem Ti. E nessa manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abençoar esse estudo, abençoar nossas vidas, abençoar, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, e que nós possamos ser edificados e alcançados por Sua palavra, que é poderosa. Peço a Ti que tire todo impedimento, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a minha vida ou a vida de cada um dos meus irmãos de ser alcançado por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim, Pai, eu te agradeço por mim e por cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o primeiro tópico que nós vamos estar lendo e estudando fala sobre a servidão, sobre o domínio da lei. Do versículo 1 ao 3, Paulo começa fazendo um desabafo, né? Por estar vendo que muitos irmãos que foram libertos naquela época, que foram alcançados por Jesus, estavam se voltando à escravidão. E Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, porque tamanha regressão e como isso poderia estar acontecendo. Paulo explica dentro de um contexto também, né, um contexto judaizante, um contexto daquela época. Ele utilizou uma história que fala sobre aio, fala sobre tutores, fala sobre curadores, guardiões, e algumas versões vai falar também sobre administradores. E ele usa esse contexto para explicar ao povo a importância de que agora, libertos em Cristo Jesus, não precisava mais ficar presos aos ritos, né, aos rituais do Antigo Testamento. E ele explica aqui, falando primeiro sobre aio, né, o que significa aio. Era um servo contratado pelo pai da criança para cuidar dela e ensinar essa criança até que ela pudesse andar por si só. Já o tutor e o curador eram pessoas que cuidavam de uma criança que tinha uma herança, herdeira, né, de uma herança, até que ela chegasse à idade adulta, também para usufruir dos plenos direitos que ela tinha. Mas o que Paulo queria mostrar, na verdade, aqui, é que o herdeiro menor de idade, ele não era diferente do escravo. Ou seja, ele ficava sob a responsabilidade do tutor, do curador, do guardião, até que ele pudesse ter a idade para usufruir dos seus bens, né, dos direitos da sua herança. Enquanto não chegasse a essa idade, ele não podia usufruir. Então ele era como se fosse um escravo. Mas o fato é que naquela época existia uma grande briga, né, por causa das tradições
E essa briga era entre gentios e os judeus. E naquele momento existia uma confusão na mente do povo que tinha sido alcançado por Jesus, e as pessoas não estavam sabendo distinguir o que era fé, o que era obra, o que era cerimônia, o que era merecimento. E com essa confusão estava trazendo problemas na aceitação dos judeus para com os gentios. Na mente dos judeus, os gentios eles precisavam cumprir toda a lei de Moisés primeiro para merecerem ser aceitos por Deus. E nós sabemos que não é assim que funciona. Uma vez que você se rende a Jesus, uma vez que você aceita Jesus como seu único e fiel Salvador, tudo que ficou para trás passou. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, mas na mente dos judeus eles não aceitavam. O que passava na mente deles é que assim, poxa, nós temos uma história, nós temos uma trajetória, e agora os gentios chegam e não precisa fazer nada, simplesmente são aceitos. E é como se existe um palavreado que o pessoal fala no mundo hoje, que diz assim, acabou de chegar e já quer sentar na janela, né? E usando esse contexto de Paulo, né, falando para os Gálatas, e para você que está me assistindo nesse momento, para você que está ouvindo esse estudo bíblico e que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é exatamente assim que funciona. Você não precisa fazer nada, somente entregar sua vida a Jesus, somente se render a Ele, e o seu nome será escrito no livro da vida. Por quê? Porque Jesus vai estar sempre de braços abertos para te receber, e a única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Voltando para o nosso segmento, mas por que os judeus estavam tão ligados, né? Por que os judeus estavam com essa postura? Porque eles ainda estavam escravos, era como o menor de idade, citado aqui no início, aos princípios elementares deste mundo, como diz no versículo 3 desse capítulo, que naquela época estava ligado diretamente às leis de Moisés, como eu também já citei, principalmente sobre as leis cerimoniais. Que cerimônias seriam essas? Sábados cerimoniais, as festas dos pães asmos, as festas das colheitas, as festas das luas, enfim, ritos que eles colocavam em prática naquela época, e para aquela época fazia sentido porque a maioria das festas eram festas de adoração. Mas no versículo 7, Paulo está dizendo aqui que acabou. Quer ver? Versículo 7, vamos ler aqui. Assim você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo está falando que acabou. Não somos mais escravos. Somos filhos e agora, como filhos, também somos herdeiros. E trazendo para o nosso contexto, na verdade, o que a maioria das pessoas não conseguem entender é o real significado da graça salvadora, da graça que nós alcançamos através de Jesus. As pessoas confundem essa graça. E a separação que existia entre os judeus, como sendo o povo de Deus, e entre os gentios, que não eram povo da família de Deus, isso se desfez. Em Cristo, Deus reuniu todos os povos em uma só família. Todos nós nos tornamos uma só família, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, irmãos, você não consiga entender mesmo o porquê, assim, o tamanho, do amor de Deus por mim e por você. Talvez isso seja difícil de entender porque Deus te ama tanto. Por isso o amor dele é chamado amor incondicional. Mesmo com falha, mesmo com dificuldade, mesmo sendo pecador, ele continua me amando, ele continua te amando. Isso você não deve esquecer. A Bíblia diz em João 4,19 que nós o amamos, mas que ele nos amou primeiro. E esse amor é tão grande, mas tão grande, tão forte,
que na verdade nós não podemos alcançá-lo através dos nossos esforços. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar esse amor. Nós somos justificados pela fé, somente pela fé. E não existe nada que façamos que possa nos tornar justo diante de Deus, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso precisamos nos entregar a Ele e receber a sua graça salvadora. Amém? E agora nós vamos para a segunda parte, né? O primeiro tópico foi a servidão sob o domínio da lei. E agora nós vamos para a liberdade em Cristo. No versículo 9, vamos ler aqui o versículo 9. Paulo diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos, sem poder, querem ser escravos por Ele outra vez? Paulo diz aqui essa parte forte do versículo, mas agora conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido. Paulo fala da nossa aproximação, do nosso acesso direto ao Pai, através do Filho. Paulo diz que não há mais necessidade de rituais. No versículo 4 ele vai dizer que com a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e nos trazer direto à adoção de filhos e não mais escravos. Que isso fique bem claro para você, meu amado. Você é filho, você não é escravo, em nome de Jesus. E o que isso significa? Que Jesus foi sacrificado, o véu do templo se rasgou e não há mais separação entre você e Deus. E tem mais, no terceiro dia, Jesus ressuscitou como nosso advogado, como nosso juiz e como nosso Senhor para toda a eternidade. Entenda isso, em nome de Jesus. Essa é a nossa segurança. O que nos assegura é isso. É ser resgatado por Cristo como herdeiro de Deus. E com isso, nós somos livres. Você é livre para adorar, você é livre para louvar, para falar com o Pai. Não existe impedimento para você se aproximar de Deus. Ele está sempre de braços abertos, esperando você se achegar a Ele. Deus sempre vai te receber com braços abertos, querendo fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém? E quem são as pessoas que estão inclusas neste contexto? Quem são os herdeiros? Quem vai herdar essa promessa da salvação, que é a maior promessa nos deixada por Deus? Eu digo para você que todos aqueles que crê. O amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, como eu já falei, que Ele entregou seu Filho, seu único Filho em sacrifício. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, você está dentro desse contexto. Você está no meio do povo herdeiro de Deus. Você é filho. Você foi alcançado por Jesus. Amém? E para afirmar isso, Paulo também fala em Gálatas, no capítulo anterior, no versículo 28, né? Gálatas 3, 28, ele diz assim: nisto não há judeu, nem negro, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos uma família abençoada por Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Estamos livres. Somos filhos de um único Pai, herdeiro de uma promessa salvadora chamada vida eterna. Isso precisa estar bem firme no seu coração, na sua mente. Aonde quer que você esteja, no que quer que você faça, você precisa lembrar que você é filho de Deus.
que você é herdeiro de uma promessa e que isso ninguém pode tirar de você. Uma vez que você aceita, uma vez que você segue os princípios de Deus, você se tornou servo, filho, irmão em Cristo de uma grande família chamada povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos para o terceiro tópico, que fala sobre permissão e vontade de Deus. A partir do versículo de número 21, Paulo faz um paralelo aqui, mostrando a história falando um pouco sobre a história de Abraão, mais especificamente sobre Agar e Sara. Agar, a escrava que teve um filho de Abraão, um filho forçado por um desejo da carne, nasce Ismael. Paulo tipifica essa parte da história e esse fato como chamando Agar de Jerusalém física. Ele fala no versículo 25. Quer ver? Vamos ler aqui, versículo 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então ele tipifica aqui Jerusalém física, Agar como Jerusalém física, e fala sobre o Monte Sinai, que seria Jerusalém escravizada. E o outro fato é Sara, esposa de Abraão, que teve um filho normal por cumprimento de uma promessa. E então nasce Isaac. Paulo tipifica também esse fato já como Jerusalém celestial. No versículo de número 26, também vamos ler, diz assim: mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. A Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe. Ele tipifica aqui como Jerusalém celestial. Ele chama Sara de Jerusalém celestial e ele fala no versículo 26 de Jerusalém do alto. O paralelo que Paulo faz aqui é que nós somos filhos da promessa e pela fé, e não filhos da serva, da carne, pela falta de fé. E os judeus estavam debaixo da escravidão da lei, e os cristãos estavam sobre a liberdade da fé. E se eles tentassem trazer para dentro da promessa os rudimentos da lei, anulariam a promessa e estariam novamente debaixo da lei e escravizado também por essa lei. Trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, queria fazer duas observações importantes como aprendizado desse estudo. O primeiro é que quando pensamos que Deus está demorando a cumprir a promessa dele nas nossas vidas, assim como Sara, no pensamento dela, a demora pelo filho prometido, quando nós chegamos a esse estágio de pensar que Deus está demorando, nós normalmente temos uma ideia, Essa ideia é aquela ideia do inferno. A ideia de tentar fazer o papel de Deus, tentar ajudar Deus. E quando nós fazemos isso, nós fazemos a obra que seria espiritual pelas mãos de Deus, nós fazemos a obra pelas mãos humanas. E o resultado, como aconteceu com Sara, foi judeus e árabes em conflito até hoje. Uma briga, uma luta entre esses dois povos, trazendo confusão e desavença durante séculos. O segundo fato muito importante que nós aprendemos aqui é que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Ele não precisa de ajuda. Tudo que ele precisa de mim e de você é que nós tenhamos fé, que nós acreditemos nele, que nós coloquemos nele a nossa esperança, a nossa confiança e aguardamos o tempo dele, porque Deus não demora, ele faz tudo no tempo certo. Só que às vezes a gente quer adiantar a nossa bênção. O nosso bispo ministrou essa semana sobre fazer cesárea no nosso milagre, O nosso milagre está quase pronto, está chegando nas nossas mãos, mas ele precisa de um tempo para chegar, porque Deus faz as coisas perfeitas.
E aí nós queremos antecipar o nosso milagre e acabamos fazendo uma cesárea. Acabamos tentando tirar o nosso milagre, buscar o nosso milagre antes do tempo. E aí nós deixamos de fazer o nosso normal para fazer a parte de Deus. A nossa parte é fazer o possível e a parte de Deus é fazer o impossível. E toda vez que nós tentamos fazer a parte de Deus, nós saímos no prejuízo. E aí temos repercussões e pagamos algum tipo de preço. Então que no seu coração você possa aguardar o tempo de Deus na sua vida. Que no seu coração você possa esperar em Deus para que Ele faça a obra por completo e o seu milagre não saia pela metade. Em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, com base na analogia feita por Paulo, nós podemos perceber que algumas pessoas que são libertas, quando não vigiam, quando não estão ligadas com Deus, podem se aprisionar constantemente naquilo que a sociedade julga como normal. Pessoas que estão sempre tentando buscar a sua própria salvação. Pessoas que estão sempre se agarrando em coisas que não agregam, que não fazem a diferença na vida delas. E aí buscam a salvação nas coisas deste mundo e com isso tornam-se escravos. Como escravos? Escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravos das conquistas do dia a dia, escravo do poder, escravo de pessoas, e se esquecem do que realmente é primordial, do que realmente faz a diferença na nossa vida, que é o bem-estar, que é se sentir bem, estar em paz, estar bem com Jesus, estar bem com a nossa família, estar bem com a saúde, estar bem com o nosso psicológico. E um dos maiores motivos que tem impedido as pessoas de se sentirem bem é terem se tornado escravos das coisas deste mundo. E a gente já está finalizando o estudo, mas antes de finalizar eu queria deixar para os irmãos uma citação que Paulo também fez nas cartas que ele escreveu para os romanos. É bem conhecido o versículo, mas eu creio que vai fazer diferença na sua vida toda vez que você estiver muito envolvido com algo e que aquilo começar a te incomodar, mas e você não conseguir largar porque você está se escravizando aquilo e está deixando de dar importância aquilo que é primordial para você. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Às vezes é difícil, né? No nosso dia a dia, na nossa correria, nós nos envolvemos com tantas coisas, nós damos prioridade a tantas coisas, esquecemos de falar com Deus, esquecemos de perguntar a Deus o que Ele acha, o que nós devemos fazer. Mas eu queria falar para você nessa manhã e te lembrar que você que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, além de filho, você se tornou herdeiro de Deus. Não esqueça disso. E você tem um valor muito alto. Você é muito precioso ou preciosa para Deus. Irmãos, não há dinheiro no mundo que possa te comprar. Guarde isso no seu coração. E em nome de Jesus, declare para o inferno ouvir que você é livre. Você é livre. Você foi alcançado por Cristo Jesus. É herdeiro de Deus e livre. Livre para adorar. Livre para amar o Senhor. Livre. Não esqueça disso. Que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, mas que os seus projetos também sejam projetos de Deus, que os seus sonhos também sejam sonhos de Deus. Graça e paz de Cristo seja contigo.